Eu sou a Alina Ribeiro, sou doutoranda em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e mestre em Ciências Sociais pelo Departamento de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Brasília. E hoje eu vou contar um pouco para vocês sobre a minha dissertação de mestrado intitulada Prática Democrática na Bolívia Contemporânea, indo além das concepções hegemônicas. Bom, essa pesquisa reflete um interesse que nasceu em 2019, no meu último ano de graduação em Relações Internacionais, que foi o interesse de tentar pensar e tentar entender a democracia na América Latina para além de chaves conceituais eurocêntricas e ocidentais que acabam restringindo a democracia a uma ótica liberal e elitista. A Bolívia foi um país que passou por um processo de inclusão política muito significativo nos anos 2000 e na dissertação eu tentei analisar esse período. Com a eleição do Evo Morales em 2005, setores historicamente apartados da política boliviana foram incluídos no processo de policy making, principalmente no momento da Assembleia Constituinte iniciada em 2006 e no momento de promulgação da nova Constituição em 2009. Então, pela primeira vez na história boliviana, indígenas, camponeses, cocaleiros, cholitas ocuparam cargos institucionais. A dissertação está dividida em 3 capítulos, para além da introdução e da conclusão. No primeiro capítulo, eu trago um referencial teórico referente aos estudos mais contemporâneos de democracia. Então, trago parte do pensamento decolonial e trago também o conceito de democracia radical, sempre pensando a heterogeneidade como condição constitutiva das sociedades contemporâneas e da própria democracia. No segundo capítulo, eu começo um retomado histórico, então eu apresento as diferentes configurações da democracia boliviana desde a Revolução de 1952 até o fim da década de 90, que caracteriza o fim do período de democracia pactada. No terceiro capítulo, eu analiso os anos 2000 na Bolívia, dando atenção a um projeto político que foi estruturado inicialmente em meio aos movimentos sociais indígenas e que alcançou o Estado. Então, eu apresento algumas características dos governos do Evo Morales, tanto em termos de democratização econômica e social, por meio dos programas sociais de distribuição de renda, quanto em termos do comportamento do governo frente a uma oposição cada vez mais complexa. E no final da terceira parte, eu falo também das tensões que caracterizaram os governos do Evo Morales. Então, trago o conflito do Chipnis em 2012, o plebiscito de 2016 e, evidentemente, o golpe de 2019, que acaba refletindo de alguma forma nas atuais divisões dentro do partido Movimento ao Socialismo, divisões essas protagonizadas pelo Evo Morales e pelo atual presidente da Bolívia, o Luiz Arce. E um dos principais resultados dessa pesquisa é o de que, embora a Bolívia tenha avançado no processo de inclusão política, principalmente no momento da Assembleia Constituinte e no momento de promulgação da Constituição que refundou o Estado boliviano, que passou a ser um Estado plurinacional, o aprofundamento democrático ficou restringido ao primeiro governo do Evo Morales, entre 2006 e 2010. Depois desse período, e aí a gente tem como marco inicial o conflito do Chipnis, as tensões políticas e a crise política aumentou de maneira constante e houve também uma perda de capacidade de diálogo entre o governo e a população. Hoje a minha pesquisa de doutorado é uma continuação da minha dissertação de mestrado, então eu continuo pesquisando a Bolívia e a democracia boliviana, mas agora tentando pensar o partido, nesse caso o Movimento ao Socialismo, como intermediário no processo de institucionalização de demandas, valores e visões dos movimentos sociais indígenas e das comunidades de base no próprio Estado. Eu ainda tenho um longo caminho pela frente, mas eu acredito que pesquisar a construção democrática na América Latina e a democracia em países da região é uma tarefa mais atual do que nunca. É isso. Tchau, tchau.